Aí, hoje o projeto do balão. Cilindrozão de hélio. Aí, Pepe. Hoje vai dar certo. Cilindrozão de hélio. Vamos soltar o balão hoje. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai soltar um balão. Eu, o balão, o João Pedro tá ali atrás. Vamos soltar um balão estratosférico para a gente atingir mais ou menos 30 mil metros, 40 mil metros. E para ver a curvatura da Terra, ver que vai ficar bem legal. Estamos indo em direção a Canindé. Vamos soltar em Canindé e pelas simulações a gente vai pegar lá em Irauçuba, na região de Irauçuba. Então vamos ver. Vamos lá. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é com a estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Bom dia! Depois de todas as autorizações necessárias, nós rumamos até a cidade de Canindé, no interior do Ceará, uma cidade muito interessante para fazer esse tipo de experimento científico, porque o clima lá é sempre mais ou menos constante, há poucas nuvens e também é uma cidade que é distante das rotas tradicionais comerciais de aviões. Então a gente foi para a cidade do Canindé para soltar esse balão, primeira vez no Nordeste. Vamos lá! Ó, para soltar o balão a gente faz uma simulação aqui, ó. Estamos no computador, né? A gente já vai soltar aqui na cidade de Canindé. Nós temos aqui o cilindro com hélio, com 10 metros cúbicos de hélio, ou seja, mais que suficiente. O computador aqui para rodar outras simulações aqui também, e o GPS, então o GPS de avião e o balão. Ó, esse aí que o Pepe tá segurando é um GPS de aviação mesmo. E aí ele tá aqui já conectado com o computador em tempo real, a gente já sabe onde é que a gente tá. Aqui é o payload, ó. O GPS tá com o Pepe. O payload, ó, tem duas GoPros e vai ter um celular, né, Paulo? É, um celular. O celular vai ficar aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, o celular fica assim. Filmando para baixo, né? O GPS vai ficar aqui em cima. Aqui, ó. Então vou passar uma fita aqui, ó. Nesses dois assim, ó. Dessa forma. E aí tem o paraquedas, Isso, né? aí é o paraquedas. Esse aqui é o paraquedas para quando o balão estourar, né? E a ponta. E essa ponta aqui vai ficar no balão. No balão. Então, isso aqui no balão, paraquedas e o payload. Show. Soltou! Vai lá para 33,7 quilômetros a elevação. Vai subir que só, tá lá em cima já. Rapaz, a estratosfera. Vai lá, bichão. O bichão vai pra estratosfera. No lançamento do balão a gente utilizou duas câmeras, né? Duas câmeras GoPro. Vocês veem pela diferença das embalagens, né? Essa daí, o Nitro Premium Soy, é verde e a outra embalagem é azul. E a gente tem diferentes sensores em cada câmera. Por exemplo, nessa câmera aí a gente tem um altímetro que vai estar no canto superior esquerdo da tela. E na outra câmera a gente vai ter o tempo, a temperatura e a altitude também. Então vai ser bem legal esse voo sobre o sertão do Ceará. Vamos lá!
a 760 metros a gente já vê a cidade, né, de Canindé, o rio Canindé, o açude que abastece a cidade, e a temperatura, ó, a gente já está a 25 graus Celsius a 760 metros de altitude. Aí a gente começa a ultrapassar a camada das nuvens e a gente está a 1.217 metros, uma temperatura já de 19 graus Celsius. Era um dia que estava nublado em Canindé e a gente vê o topo das nuvens, né, essas nuvens mais espessas. E aí a 3.200 metros a gente já está mais alto do que o ponto mais elevado do Brasil, que é o Pico da Neblina, com quase 3.000 metros de altitude. A 9 graus Celsius a 3.200 metros de altitude. A gente está agora mais alto do que o ponto mais elevado das Américas, o Pico do Aconcagua. A gente já está a mais de 7.000 metros de altitude e o Aconcagua ele é menor do que 7.000 metros. O Aconcagua fica na fronteira entre o Chile e a Argentina e a temperatura que a gente está de menos 29 graus. Agora a gente está mais alto do que o Monte Everest, o pico mais alto do mundo. A gente está a 9.150 metros. O pico do Everest ele não chega a 9.000 metros. E aí, mais de 30 minutos do lançamento, a gente já está a quase 10.000 metros. Essa 12.200 metros é mais ou menos a altitude média dos voos comerciais. Aí, às 11h05 da manhã, ou seja, 30 e poucos minutos depois do lançamento, a 12.000 metros de altitude, uma temperatura impressionante de menos 55 graus. E aqui a gente já começa a ver, a partir dos 19.000, 20.000 metros, a curvatura da Terra. Essa GoPro, ela tem aquela lente de peixe de olho de peixe, né, de fish eye. Mas a gente tirou o efeito de olho de peixe justamente para tentar dar esse efeito melhor. Agora, ó, menos 60 graus a quase 20.000 metros. Impressionante, né? Menos 60 graus Celsius. E aí a gente vê bem, ó, a quase 30.000 metros a curvatura da Terra. Então, a Terra não é plana e a gente consegue visualizar essa curvatura de uma forma bem interessante, sem essa distorção da lente da GoPro. A gente tirou, essa lente é uma lente normal, então a gente vê de uma forma como veriam os nossos olhos se a gente tivesse essa altitude. Agora a 36.150 metros, então uma altitude impressionante, já quase no limite da nossa estratosfera, né? E nessa altitude é interessante, tem muito menos oxigênio, claro, né? Então, o oxigênio que reflete, né, a luz azul, uma das luzes que vem da cor branca do Sol, então por isso que a gente vê o céu azul. Nesse ponto a gente já começa a ver o céu mais arroxeado, mais lilás, porque tem mais ozônio nessa região e o ozônio ele começa a refletir mais essa cor. Então a gente vê essa cor mais escura e se a gente ultrapassasse um pouco mais isso, a gente já ia ver o céu mais negro como o espaço sideral. Então bem interessante esse voo, hein?
O legal com esse experimento do balão é que a gente consegue ter alguns dados sobre a nossa própria atmosfera. Então a gente lançou o balão aqui na região do Canindé, na cidade do Canindé, e esse balão foi no sentido da cidade de Tejuçuoca e depois chegou no município de Irauçuba, nessa região aqui que a gente conseguiu recuperar o balão. Você vê uma distância considerável, desde a cidade de Canindé até a cidade, entre a cidade de Tejuçuoca e Irauçuba, entre essas duas cidades. E a gente consegue ver também a temperatura e como é interessante essa mudança de temperatura. Então, quando a gente lançou o balão, estava aproximadamente 27 graus, a temperatura acima do nível do solo. E à medida que vai subindo, essa temperatura ela vai diminuindo. Então, por exemplo, a 500 metros de altitude já estava 23 graus. Quando você chegou a 1000 metros de altitude, a temperatura já estava a 19 graus. E vê que os ventos também já ficam mais fortes em direção a noroeste. Quando a gente estava a 5.000 metros, vou colocar aqui 3.000 metros primeiro. Quando a gente estava a 3.000 metros de altitude, a temperatura estava 9 graus. E os ventos você vê que já estavam mais sentido oeste mesmo. Quando a gente estava a 5.000 metros, 5.500 metros, a temperatura estava menos 5 graus. Você vê que interessante, né? E os ventos também ainda seguindo nessa direção. Quando a gente estava a 12.000 metros, que é mais ou menos a altitude que um avião comercial voa, a temperatura estava menos 53. E olha que interessante, o vento ele estava já no sentido quase que oposto, indo no sentido nordeste. Então você vê que foi aquela curva que o balão fez. O balão veio seguindo mais ou menos essa CE 257, né, aqui no açude, nessa região aqui. Aí depois ele foi justamente nessa região, nessa direção, indo no sentido de Tejuçuoca e no sentido de Irauçuba. Você vê menos 53 graus Celsius a 12.000 metros de altitude. E a 30.000 metros, o balão chegou a mais de 30.000 metros, né? Chegou a 36.000 metros. Você vê que estava a menos 44 graus e com os ventos voltando a essa direção aqui e com rajadas mais fortes. Você vê que é quase como se fosse uma jet stream, né? Uma corrente de jato indo na direção oeste, e menos 44. Mas é interessante isso, ó, na nossa atmosfera, a 12.000 metros, que é a altitude que um avião voa, a temperatura é menos 53. E à medida que a gente subiu para 30.000 metros, essa temperatura aumentou para menos 44. Né? Então é muito interessante você ver essas diferenças, né? Essas diferenças na própria temperatura que a gente tem na nossa atmosfera e na pressão também. Com relação à velocidade do vento, a gente, quando lançou, né, o balão, a velocidade do vento estava aproximadamente a 15 km por hora. Era um vento fraco, né, nesse sentido aqui, no sentido noroeste. À medida que a gente foi subindo, essa velocidade também ela foi se alterando. Então, a 1000 metros, você vê que a velocidade do vento já estava a 23 km por hora, estava um pouco mais rápido, também nesse sentido aqui noroeste. A 3.000 metros de altitude, a gente estava com a velocidade de 25 km por hora e mais no sentido oeste. Quando a gente chegou a 12.000 metros de altitude, que é a altura de um avião comercial, você vê, estava a 46 km por hora e no sentido nordeste, né? Nesse sentido aqui nordeste, diferente daquele outro sentido que a gente estava. E a 30.000 metros de altitude, a velocidade já estava a 76 km por hora e também nesse sentido, no sentido oeste. Então, muito interessante, o balão ele pousou nessa região aqui, entre Tejuçuoca e Irauçuba, né? Nessa região aqui, e você vê que foi um voo bem interessante. Ele durou aproximadamente 2 horas e 26 minutos, esse voo desde a sua decolagem até o seu pouso aqui nessa região. Então, muito interessante, né? Então, esse experimento do balão meteorológico é muito interessante porque a gente consegue compreender algumas coisas e ensinar para as crianças algumas coisas também relacionadas com esse experimento. Então, primeiro, o balão meteorológico não é um balão normal, esses balões que a gente tem nas festas infantis ou nas festas em geral, né? É um balão de látex que é feito mais ou menos com o mesmo material das luvas cirúrgicas, por exemplo. E esse balão, ele é cheio, a gente coloca um gás que chama hélio. Nos balões de festas infantis, você também pode colocar o gás hélio
existem vários dispositivos que você pode comprar comercialmente e colocar, e esses balões eles vão subir. Por que eles vão subir? Porque o gás hélio, se você lembra na tabela periódica, ele é o segundo elemento, né? O hidrogênio é o primeiro elemento, o hélio nós estamos aqui como o segundo elemento. Ele faz parte do grupo dos gases nobres, né? Junto com neônio, com argônio, com xenônio e tal. E ele, justamente por ter apenas 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons, ele é muito leve. Ele é um material muito leve. A gente tem muito hélio no Sol. No Sol acontece um fenômeno físico-químico que chama fusão nuclear. 2 átomos de hidrogênio eles são fundidos e eles são transformados em hélio. Isso vive acontecendo na superfície solar e isso gera bastante energia, por isso que a gente tem a energia solar muito, muito importante, muito vital para a vida aqui na Terra, né? A energia que é produzida pelo Sol, que fez com que a vida aqui na Terra florescesse, surgisse, além dos outros materiais que foram necessários para essa vida, né? Então a gente tem aqui o gás hélio, o gás hidrogênio. E além disso, é importante esse experimento, além da gente entender esse gás, e por que o balão sobe? Porque esse gás justamente ele é leve, ele é mais leve do que os gases que estão presentes na atmosfera. Se a gente pensar na nossa atmosfera, a maior parte dela é composta por um gás que chama nitrogênio, que ele é justamente mais pesado do que o gás hélio. Então, o gás que é mais leve, ele tende a subir, e o gás que é mais pesado, ele tende a descer. Então, por isso que o gás hélio sobe. Então, esse é o gás que a gente leva, que a gente enche no balão. Por que a gente não põe hidrogênio? Só voltar aqui. Por que a gente não põe hidrogênio? Porque hidrogênio, apesar de ser mais leve do que o gás hélio, o hidrogênio é um gás extremamente inflamável. Antigamente, nos dirigíveis que havia, no Zeppelin, por exemplo, eles colocavam o gás hidrogênio, porque é mais leve, era mais fácil de ser retirado, né, de ser adquirido da atmosfera, mas ele é extremamente inflamável. Então houve alguns acidentes com esses dirigíveis, né? O mais famoso desses acidentes com o dirigível Hindenburg, lá em Nova York, que várias pessoas morreram. Então esse gás ele foi deixado de ser utilizado nesses balões, e hoje em dia a gente utiliza apenas o gás hélio. O Hindenburg era o maior dirigível gigante já fabricado na Alemanha. Na manhã de 6 de maio, o dirigível gigante cruzou vitoriosamente os céus de Manhattan. A aeronave tinha partido de Frankfurt, na Alemanha, 3 dias antes. Ao se aproximar do campo de Lakehurst, em Nova Jersey, o Hindenburg lançou seus cabos de amarração, preparando-se para o pouso. Estava a 100 metros de altura quando o desastre aconteceu. A maior aeronave do mundo explodiu, transformando-se numa bola de fogo. Os passageiros pulavam na tentativa de se salvar, enquanto o Hindenburg em chamas caía rumo ao solo. As equipes de resgate agiram rápido e das 97 pessoas que estavam a bordo, 35 morreram. Para voar, os dirigíveis usavam o hidrogênio, um gás mais leve que o ar, mas altamente inflamável. Então, é muito interessante isso. Então, o balão, ele foi várias notícias saíram sobre o balão recentemente, porque houve aquele caso, aquele episódio do balão espião chinês lá nos Estados Unidos, né, e tal. Esses balões atmosféricos, eles são utilizados para vários experimentos científicos, para experimentos de medição de pressão atmosférica, da quantidade de oxigênio em determinadas altitudes, da quantidade de ozônio em determinadas altitudes. O ozônio é um gás muito importante justamente para proteger essa atmosfera terrestre dos raios que são produzidos pelaquela fusão nuclear que acontece no Sol. Os raios ultravioleta, esses raios eles são meio que filtrados pela camada de ozônio, e eles a camada impede desses raios chegarem aqui na atmosfera terrestre e prejudicar a vida aqui na Terra. Então isso é muito interessante também. E a gente pode também aprender sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela é hoje em dia mensurada por um instrumento que chama barômetro, né? Muito interessante esse instrumento. Existem os barômetros analógicos, como esse aí, mas também existem os barômetros digitais. E a pressão aqui, por exemplo, em Fortaleza, no nível do mar, é de 1 atmosfera, que é correspondente a 760 milímetros de mercúrio. Está aqui mais ou menos a pressão atmosférica. Quando a gente enche o balão,
né, com o gás hélio, a pressão interna do balão é a mesma pressão externa do balão. Então você vê que não tem expansão desse balão, não tem retração desse balão e fica mais ou menos estável, tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno. Mas quando a gente sobe e a medida de pressão atmosférica ela vai diminuindo de uma forma exponencial, quando a gente vai subindo, por exemplo, ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. Quando a gente está, por exemplo, no Monte Everest, que é mais ou menos a 9 quilômetros de altitude, a gente tem uma pressão de apenas 250 milímetros de mercúrio. E quando a gente está a 30 quilômetros, que é mais ou menos a altitude que esse balão sobe, a pressão atmosférica é de somente 3% da pressão ao nível do mar, em torno de 22,8 milímetros de mercúrio. Você vê, 760 ao nível do mar, 250 no pico do Monte Everest e somente 22 milímetros de mercúrio aqui a 30 quilômetros. Então, o que é que acontece? A pressão de dentro do balão, como o balão está fechado, é aquela mesma pressão igual como estava no nível do mar, ou seja, 760 milímetros de mercúrio. Só que a pressão de fora aqui é muito menor. Então, o que é que acontece com o balão? Ele se expande, ele vai se expandir, se expandir, se expandir até estourar. Quando o balão estoura, isso geralmente acontece a 30, 35 quilômetros de altitude, aí o balão começa a cair, por isso que ele tem aquele paraquedas para proteger os dispositivos que a gente coloca no balão, que são basicamente dispositivos de imagem, câmeras, né, para filmar, e dispositivos sensores, né, para a gente ver justamente a pressão atmosférica, temperatura, altitude, alguns sensores que algumas pessoas podem colocar para ver alguns tipos de gases que tem, avaliar a quantidade de CO2 que tem na atmosfera, lá em cima, a 30 quilômetros, avaliar a quantidade de ozônio que tem. Então, são vários experimentos que podem ser feitos do ponto de vista científico. E é bom lembrar que a 30 quilômetros a gente está no limite, no limite inferior da nossa atmosfera, né? Então, nessa altitude também, a gente começa a ver algumas alterações na cor do céu. E uma das outras perguntas que a gente pode responder é por que o céu é azul, né? Então, uma pergunta básica, por que o céu é azul? A molécula de oxigênio, se a gente for ver, ela reflete a cor azul do Sol, né? Então, a luz que a gente vê, as cores que a gente vê, são cores que são refletidas da luz branca que o Sol emite, né? Então, a luz branca ela tem todas as cores, e quando ela encontra um objeto com alguma cor, essa cor é refletida para a gente e a gente tem essa noção dessa cor. Então, o oxigênio ele reflete a cor azul. Como, por exemplo, ao nível do mar existem muito mais moléculas de oxigênio do que numa altitude mais elevada, então ele vai refletir mais esse azul e a gente vai ver naquele dia de sol e tal, o céu bem azulado. Então, isso é muito interessante de ensinar, de compreender para as crianças. Então, a gente vê próximo ao mar aqui, né, o céu bem mais azulado. Só que à medida que a gente sobe, primeiro diminui a quantidade de oxigênio, né? Por isso que você vê quando aquelas pessoas vão subir no Monte Everest, às vezes tem que levar oxigênio. Quando você está num avião, esse avião tem que ser pressurizado para que tenha uma concentração maior de oxigênio, porque senão as pessoas poderiam ter problemas, né? Por isso que quando despressuriza, caem aquelas máscaras de oxigênio. Então, à medida que a gente vai subindo o oxigênio, ele vai diminuindo e vai começando a aparecer mais um gás que chama ozônio. O ozônio são 3 moléculas de oxigênio, né? O oxigênio são 2 moléculas e o ozônio são 3. E essas 3 moléculas, elas acabam refletindo mais a cor roxa, a cor lilás, a cor roxa e tal. Então você vê, à medida que você vai subindo, você vai começando a ver o céu mais arroxeado. E à medida que você vai subindo mais, ainda mais, essas moléculas de ozônio também vão acabando, não existem mais moléculas de oxigênio, e você vai vendo o céu mais negro, como a cor mesmo do espaço sideral. Então isso é muito interessante também, essas perguntas, né? Por que o céu é azul? E outra pergunta que você pode responder, né? Até de um ponto de vista jocoso, vou dizer assim, é se a Terra é plana ou não, né? À medida que você sobe, você vai começando a ver a curvatura da Terra. Então, quando você está mais ou menos... o avião ele voa a mais ou menos 12 km de altitude. Num avião comercial, você não tem muito essa noção ainda da curvatura, mas a partir do momento que você passa de 20 km de altitude, você já começa a ter a noção da curvatura da Terra. Como o balão ele chega em torno de 30, 35, existem balões que chegam até mais altos, aí você vai conseguir ver justamente essa curvatura da Terra, que mostra que a nossa Terra não é plana, né? Para o desespero dos terraplanistas, como a gente chama, né? Então são vários experimentos que a gente consegue fazer com esse balão meteorológico, esse balão estratosférico, e muito interessante para ensinar para as crianças, para as pessoas, sobre os gases, sobre física, sobre química, sobre a nossa atmosfera,
sobre a cor, por que o céu é azul, né, se a Terra é plana ou não. Então isso é muito interessante da gente aprender e da gente conseguir ensinar também com um experimento relativamente simples como esse, tá bom? Agora nós estamos indo procurar o balão. Vamos lá. Estamos na CE 257 aqui. Ó, aqui em tempo real o balão tá aqui, quase em cima desse açude de Caiçara, e nós estamos aqui bem pertinho do açude de Caiçara, ó. Ali à direita. E a gente tá aqui, ó, no sertão do Ceará, indo resgatar o balão. Vamos lá, né? Caiu bem por ali. Aí estamos aqui na Operação Resgate, não é, Pepe? Focado. Aí. Aí o balão, aqui ó. E aqui as GoPro, o GPS. Show, balão. A Operação Resgate aqui, ó. Aí. As GoPro. Balão. Aí, balão. Olha aí. Ó, eu tô aqui com o João Chicó. O João Chicó foi fundamental para o resgate do balão. Ele é daqui, nós estamos aqui em Irauçuba. Como é o nome dessa região aqui, seu João? É Tamanduá. E aquela serra que tem ali atrás? Aquela serra que tem lá chama-se Serra da Ema. E ali tem esse nome por quê? Porque antigamente, que há 80, 60 anos atrás, meus avós diziam que tinha um bicho chamado ema. Hoje não tem mais. Hoje tem Polo Caititu, tem Sariema, tem outros passos, mas a ema não existe mais. Já entrou em extinção ou morreram por causa de várias secas que teve, meu pai contava, né? E aqui a gente tá nas terras dele, ó, tem esse açudezinho aqui que é bom, nunca secou. Planta milho, feijão, tem um gadozinho. E o negócio tá indo, viu? Pronto, Pepe, chegamos finalmente, né? Foi massa, não foi não? Oi. Top. Vamos lá. É isso aí.